Bem-vindo, irmãos, a mais um Tadelcast da Igreja Batista das Nações. Roda a vinheta. Irmãos, nós estamos reunidos aqui para esse Tadel e tenho certeza que vai ser uma grande bênção aí na sua vida. E nós pegamos aqui, queridos, o texto que está aqui em Filipenses, do capítulo 1. Vou deixar só o capítulo 1, porque a gente pode discorrer em todo o texto, ok? Mas com certeza vai ser uma grande bênção na vida de cada um de nós. E aqui, o versículo 3, é interessante que ele fala, né? Dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós. Nós vemos aqui Paulo, ali na prisão, ele lembrando dos cristãos e dando graça pela vida de cada um deles. Isso é uma grande bênção para a nossa vida, para aquilo que a gente pode aprender, né, com Paulo, como observar, como olhar a vida de cada cristão, de cada irmão com o qual nós nos relacionamos. Amém? Vamos pedir aqui para os irmãos aqui trazer aqui as nossas considerações iniciais para esse Tadelcast. Pastor Zé Carlos? Bom dia, meus irmãos. É um prazer estar com vocês nesta manhã. Amém. Glória a Deus. Amém. Boa noite, irmãos. É bom dia ou boa noite? Bom dia ou boa noite? Boa noite, é boa noite. Boa noite. Eu ia falar, mas não. Boa noite. Interessante, pastor, que como é importante nós temos um coração grato, né? Amém. Independente da circunstância que nós estivemos passando, ter esse coração grato. Como você acabou de ler aí, Paulo preso, ele demonstrando essa gratidão no nosso coração. Muitas vezes nós não estamos presos. Temos outras situações difíceis que muitas vezes nos incomoda. Mas o importante é nós sermos gratos a Deus. Amém. Que é uma das vontades do Pai. Glória a Deus. Pastor Marlon? Boa noite, a graça e a paz a todos. Realmente, Paulo nos ensina muito nesse texto, né? Sermos gratos e dentro de prisão. Às vezes não estamos nas prisões físicas, mas internas, muitas vezes, que nos traz medo, desespero e ingratidão, né? E eu tenho certeza que a gente vai aprender bastante coisa sobre gratidão aí. Verdade, mas eu vou pegar aqui, vou começar aqui no versículo 1. Quando Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Né? Acho interessante aqui que a primeira coisa que Paulo coloca aqui é essa questão de servir, né? Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. E muitas vezes a gente precisa ter essa noção, né? E não querer apenas viver como filhos, embora nós sejamos filhos, né? Temos que aprender a viver nas duas situações, tanto como filho quanto servos. Mas aqui ele está colocando essa condição de servo, de servir ao Senhor Jesus Cristo. E isso aqui ensina a cada um de nós, né? Porque ele está falando aqui a todos os santos e também aos bispos e diáconos, quer dizer, a toda a igreja, não excluindo os líderes. Porque eu estava observando aqui que muitas vezes tem líder que ele não quer ser servo, né? Ele quer ser mais servido. Embora aqui o texto está falando de servir ao Senhor, mas temos que entender também que é servir ao Senhor e como servos também servir aos nossos irmãos. E Paulo e Timóteo está dizendo, nós somos servos de Cristo. Né? E como servos de Cristo, nós também servimos aos irmãos, porque Jesus ele próprio fala isso, né? Eu não vim para ser servido, mas para servir. Então, acho que dá para a gente aprender muito a respeito também como servos, né? Servos de Cristo, servos também dos irmãos. Acho uma bênção isso. E é interessante, pastor, que eu aprendi também aí com essa palavra, que é uma característica muito importante de uma pessoa que segue a Jesus. Ter esse prazer em servir a Deus e as pessoas. Eu, particularmente, eu tenho prazer em poder
estar disponível, de poder servir a quem quer que seja uma criança, seja um adolescente, seja um idoso. Eu vejo que é muito gostoso poder a gente servir a quem quer que seja. Isso é muito bom. E o interessante é que Paulo é Paulo, né, cara? O cara não, ele é demais. Ele fala, como o pastor Valmir falou, que servos, escravos, ele já está dizendo, acho que um dos segredos da gratidão é sempre se sentir, como o pastor falou, de filho, escravo, porque o escravo é sempre devedor, o filho é sempre aquele merecedor. Quando você se sente diante de Deus sempre um devedor, que nós somos devedores da graça, da misericórdia, nós sempre teremos um coração grato, porque jamais conseguiremos alcançar aquilo que Jesus já fez por nós. Então, a gratidão vai ser natural. Agora, quando eu me acho merecedor e não recebo, eu me torno ingrato. Verdade. Sim. Eu também vejo essas características. E antes de iniciarmos, nós estamos falando, né? Que Paulo também prezava muito a amizade com os meninos, né? Provavelmente seriam mais novos que eles, especialmente Timóteo. Então, essa amizade era importante para ele, porque ele tinha um conforto espiritual e emocional, né? Que ele deixou amigos. Então, na nossa vida é muito importante fazer amigos. E nós temos amigos de todas as maneiras, né? Do lado passado, do presente. E eu creio que Paulo ele se consolava, ou se tinha um conforto maior mesmo na prisão, porque ele sabia que tinha pessoas lá fora que estavam orando por ele e que ele também podia contar e enviar algumas pessoas para confortá-los. E não foi nem uma, nem duas, nem três vezes, né? Não. Em várias cartas paulinas ele fala sobre isso. Exatamente. Dessa questão de confiar nas pessoas, né? Aquelas mais próximas dele. E servir assim ao Senhor, não dá para você servir a Deus se você também não servir os irmãos, As pessoas, né? verdade. Eu sirvo a Deus. Você mas serve eu a não Deus sirvo- servindo aos irmãos. Eu não sirvo aos irmãos. Sim. Isso. Eu estava lembrando jeito, aqui, verdade. tem muita gente que você olha assim, muitos irmãos, e fala, poxa, esse camarada, ele é servo. Ele é um líder, mas ele também é um servo, né? E eu estava me lembrando aqui de uma pessoa, eu podia falar de várias, né? Eu fico falando assim porque eu não quero ser... citar esquecer nomes, de esquecer pessoas, outros, injusto, entendeu? né? Ser injusto Sim. com pessoas. Mas, assim, eu queria lembrar do Elzio aqui, né? Sim, O Elzio, eu lembro quando ele se converteu, falecido Elson. isso. Quando ele se converteu, aí, rapaz, o Elzio era alegria muitas vezes, né? Era risada boa, A né? maioria das vezes. né? Mas ele é um camarada que ele estava assim pronto para servir. Né? Você fala assim, ele tinha problemas. Todos nós temos os nossos problemas, as nossas lutas, nossas batalhas, né? Mas o camarada servia de verdade, assim, né? Não tinha tempo ruim com Quando ele. vinha alguém de fora às vezes a pessoa ia ficar em casa, lá na minha casa, né? Algum pastor, algum líder que ele falava assim, tô aqui, hein? Pode me chamar que eu vou ficar lá cozinhando aí para esses irmãos que vieram de fora. Então ele ia para lá e passava o dia lá, cozinhando, arrumando mesa, deixando tudo em ordem para as pessoas que estavam ali. Aqui na igreja, falava, olha, 6 horas da manhã todo mundo aqui. 5h30 já estava gritando aqui no meio da igreja, aqui, né? E fazendo festa, aquela alegria, pronto para servir o tempo todo, né? Então, olha, isso alegra o coração de Deus, alegra o coração dos irmãos, traz alegria no ambiente, né? Quando tem esse coração de servo. Acho muito legal isso. Você lembrando do Elzio, me veio a lembrança aqui. O Elzio é desses tipos de pessoas que a gente nunca esquece, né? Porque, igual o pastor Que falou, marca, né? Marca Marca a muito vida da gente. alegre, disponível, pronto para ajudar, né? Era muito prestativo. Embora tenha outras pessoas que na igreja também Muitas. são de Sim, serviço mesmo, muitas, que gostam de certeza. fazer, né? Nós estamos lembrando do Elzio porque ele já passou por nós, já partiu, né? Então a gente pode falar dele. Até uma questão assim de forma de honrar Isso. o Elzio e alguns parentes dele ouvindo saber que nós gostávamos muito do Elzio, né? E ele, uma certa vez, nós fomos num encontro lá em Guararema. Foi uma festa, lembra? Foi ônibus, foi carros, enfim. Foi muito legal, porque acho que foi o nosso primeiro com os homens. E as crianças foram, né, os filhos. E o Elzio, ele foi comigo comprar tudo quanto é coisa. Né? Vamos fazer isso. E lá no encontro, ele só ficou na cozinha. Mas era uma alegria. Eu corria lá e falei, e aí, Elzio, como tá? Não, tá legal, tô fritando aqui, tô fazendo. Então, para ele era prazeroso. Ele era servir. cozinheiro profissional, né? Justo. Então, Ele fazia, ele tinha um trato na cozinha muito bom. E o que deixava mais gostoso,
a comida que ele fazia, porque ele fazia com amor, né? Uhum, com Aquela prazer, coisa né? de prazer, Prazer. né? Eu não estou sendo aqui obrigado a fazer, eu faço porque eu quero. Mas uma Eu característica fico feliz de vendo as servo, pessoas será felizes. que não é uma característica de servo isso? A alegria? Com Sim. certeza. Porque quando a pessoa serve, ela tem prazer, cara. Isso, Ela tem verdade. prazer de se cansar, Sim. de se Justo, deixar é. gastar. Verdade. Porque quando vai, obrigado, meu irmão. Aí não sai, né? E olha que a gente tem muito servo aqui na igreja. É, Muita gente que ama servir. É que o Paulo está mostrando aqui também é que, isso que você falou é interessante, mas que todos nós temos que ter essa característica de servos, né? É. Porque senão fica aquela ideia de querer mandar, e quem não quer ser servo não vai ser alegre, né? Mas aquele que, poxa, não é o meu dom de servir, não sei se você pode usar a palavra dom, mas eu vou servir. Característica. Eu né? vou servir, né? Uhum. E aí, quando você começa a servir, você começa a fazer com alegria, você transfere essa alegria também. Eu digo assim, ó, eu já falei para o Natan, para a Aimee, né? Eu falo para os filhos e falo de púlpito. Eu falo assim, se você é mandado pelos pais para lavar a louça, você tem duas maneiras de lavar a louça. Com alegria ou com tristeza. É. Se você servir, falando, eu vou lá para servir, você vai fazer com alegria, você está de boa. Mas o duro é você fazer o negócio ali, forçada a barra, você vai fazer e ainda vai ficar mal ainda, né? E é pior para você. Uhum. Então, Dentro do que você falou, perdoa-me interrompê-lo. Pode falar. Só Opa. fazendo uma pequena analogia, talvez caiba. O próprio Paulo fala, né? Olha, viver é Cristo e eu posso ir, meu reino lá no céu. Mas se o Senhor me conceder mais um pouco de tempo, eu fico aqui com vocês. Né? Uhum. Eu acho que eu tenho para contribuir. Isso. É mais ou menos o filho, né? O filho, se ele obedece, ele vai lavar com prazer. Se ele não obedece, ele vai lavar. Mas ele vai ter que lavar, né? Uhum. E Paulo, da mesma maneira, olha, eu quero ficar, mas também viver é Cristo, né? Mas me dá mais uma oportunidade, Deus, para eu ficar entre os meus irmãos. E todo serviço investido em Deus e nos filhos e nos irmãos, nada é perdido. Eu gosto de usar bastante um versículo de Hebreus 6,10 que fala assim: Deus não é injusto para esquecer do trabalho que vocês fizeram pelos santos e ainda continuam a fazer. Ele está falando de servir. Falou, Deus não é injusto. Tudo que você fez aqui, investir, às vezes a gente vai lá na igreja, tá? No final eu sempre leio, falo, Deus não é injusto. Você investiu um tempo, você saiu da sua casa, você está servindo a igreja e os irmãos. Tem uma maneira de servir que é você pregando o evangelho, né? Fazendo evangelismo. E eu me lembro, assim, de evangelismos que nós íamos fazer. Eu poderia falar de muitos aqui, né? Mas sempre eu não queria sair, né? Quer dizer, servir indo de casa em casa ou na rua evangelizando. Eu não queria ir. Mas eu lembrava sempre que eu precisava fazer o quê? Servir o Senhor, levando o evangelho, levando a palavra para as pessoas. E depois que saía, aí você fica bem, né? Aí eu lembro da história, já contei de púlpito também, de uma menina ali no Jardim Zaira, que nós fizemos um culto ao ar livre e também saímos evangelizando de casa em casa. E eu lembro que essa menina, a princípio, ela falou assim, eu não sei fazer isso não quero fazer isso não. E ela saiu comigo. Eu falei, vamos fazer assim, a primeira casa eu entro não, bato na porta, bato no portão, ou chamo no portão, as pessoas vêm, eu faço e você observa, aí na outra você faz, eu observo, falo alguma coisa para você, e a gente continua fazendo o trabalho evangelístico, né, servindo ali o Senhor. Aí eu lembro que eu fiz a primeira, ela fez a segunda, eu fui fazer a terceira, ela sumiu, ela desapareceu ali. Eu falei, onde essa menina foi parar? Eu não achava mais essa menina. Ela saiu. E aí, depois de, sei lá, algumas horas, ela apareceu novamente. O que aconteceu? Ela começou a evangelizar e ela chegou numa casa e chamaram ela para entrar. E ela entrou e tinha muitas pessoas ali na sala e ela começou a pregar para eles ali, né? E quando ela voltou, foi mais ou menos aqueles que Jesus enviou de 2 em 2, né? Uhum. Quando ela voltou muito feliz, alegre, contando história, um monte de coisa e tal. Por que ela ficou alegre? Porque ela foi servir. E Deus a capacitou a servir, né? Deus usou a vida dela com poder e autoridade ali, em toda aquela situação. Então, quando a gente serve, não tem como não ficar alegre, né? Não tem como não ficar O feliz. salmista Davi, no Salmo 126, ele fala que quando a gente vai
querer levar a semente, a palavra de Deus, a gente vai muitas vezes temeroso, como estava essa menina, temeroso, o que vai acontecer? Mas depois, quando você volta com alegria, somente você fala isso, né? Você volta jubilando de alegria. Porque você Caminhando e serviu. chorando e voltar consigo. Você volta feliz. Quantas vezes eu ia para evangelizar, até mesmo na época do pastor Marcos, quando eu cheguei aqui na igreja, na Donai, porque ele fazia muito trabalho evangelista, principalmente ali na Juta ali, e ia assim, eu ia com aquele temor, como é que vai ser, como é que ficar? Mas depois você voltava assim, saltando de alegria. Porque até o isso você está batalhando contra você, contra a sua timidez, o seu medo, a sua... Exatamente, é verdade. O resultado não é... A nossa parte é aí, o resultado é de Deus, né? Uhum. Você lembra de um acampamento que o Silvio Galli chamou todo mundo para evangelizar? Ele falou assim, amanhã nós vamos sair para evangelismo. Acampamento. O pessoal vai para acampamento quer brincar, jogar bola, e no máximo um culto ali. Nós vamos sair para evangelismo. Foi uma reclamação geral ali no meio do acampamento. No outro dia de manhã, ele deu uma dura. Ele falou assim, estão reclamando aí de evangelizar, que eu estou obrigando o pessoal a evangelizar. Não estou obrigando ninguém, moço. Só os crentes que vão. O resto pode ficar tudo aqui dentro do acampamento. Né? Não ficou ninguém. Filho. Nem que fosse para dar uma voltinha na rua. Mas... Boa. Tem umas que não precisam dar bronca, né? Só dar uma lição. Então, eu creio que, geralmente, quando a gente vai querer servir alguma pessoa, a gente fica com meio... Como é que a pessoa vai reagir? Será que ela vai me aceitar? Como vai me aceitar? Mas depois que você começa a executar, fazer, você volta... eu quero fazer mais, eu quero fazer mais. Eu quero ir. Né? A alegria traz isso, né? Era isso que o Elzo, ele demonstrou na sua vida toda, né? Sinceramente, dos anos que eu conheci o Elzio, eu nunca vi uma tristeza nele em servir. Sempre alegre. Aquele sorriso. Agora, que cativa, né? Como fazer isso em meio à cadeia? Como o Paulo está dizendo. Paulo estava dentro da cadeia. Como fazer isso? Eu vejo aqui, assim, deixa eu colocar aqui uma coisa aqui. Acho que na prisão... Paulo já tinha um relacionamento muito profundo com Deus, né? Uhum. Na prisão, talvez você se aproxima até mais ali de Deus, né? Ele fala que... Quer ver como é que ele fala aqui? Graça e paz a vós outros, verso 2, né? Da parte de Deus, nosso Pai. A mentalidade de Paulo aqui, como que você enxerga Deus? Né? Ele coloca aqui, eu enxergo Deus como o nosso Pai. Intimidade. Né? A primeira ponto, ele é nosso Pai. E é o que nós temos que entender. Deus é meu Pai, mas também é o nosso Pai. Então, cada um da igreja, cada irmão em Cristo tem que ter esse entendimento. Mas logo em seguida, verso 3, ele fala assim, graças ao meu Deus. Uhum. Né? Deus é o nosso Pai, mas ele tem a convicção de que ele é o meu Deus. Né? Ele é o meu Senhor, ele é meu, ele é pessoal, embora seja de todos nós, eu tenho esse relacionamento com ele, eu posso ter esse relacionamento com ele. E no verso 6, ele fala assim, estou plenamente certo de que aquele que começou, estou plenamente certo de que aquele quem? Deus, né? Então ele tinha convicção que nosso Deus, o meu Deus, é esse que faz uma obra em nossa vida. Eu não quero entrar nesse ponto aqui, depois eu quero entrar aqui, mas ele tem essa convicção que esse meu Deus é um Deus que faz, né? É um Deus que realiza, mas eu preciso ter essa convicção de que ele é meu Deus, de que ele é o nosso Deus e de que ele é aquele que realiza, é aquele em quem eu tenho intimidade, porque no verso 8 ele fala assim, pois minha testemunha é Deus. Eu tenho tanta intimidade que ele conhece o meu interior, ao ponto de ser a testemunha de que dentro de mim passa um sentimento de saudade de vocês. Então, dentro dessa que o Marlon colocou aqui, gratidão, né? Você ter esse relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor. Não dá para lembrar daquela analogia que o senhor gosta de fazer do piloto ao pai? Porque ele está preso. Ele está em cadeia. Mas o nível de intimidade que Paulo tinha com o pai, ele sabia que Deus não perdeu o controle ali. Que Deus é igual o menino, tá cheio de turbulência, por que você não está com ele? Não, meu pai é o piloto. Meu pai é o piloto. Né?
essa segurança, esse nível de intimidade, muitas vezes no meio das nossas tribulações, nos dá segurança, sabendo que, meu Deus, não perdeu o controle. E como é que hoje nós podemos ter essa mesma convicção que Paulo tinha? De ver Deus como Pai, não, Pai e Deus. Porque Paulo tinha essa segurança, essa convicção. Esse nível de intimidade, né? Ele tinha isso no coração. Como é que hoje eu posso ter isso? Eu vejo Paulo assim. Paulo viveu duas versões da vida, né? O de perseguidor e o de perseguido. Eu não tenho vivido isso aqui ainda, né? Nós não somos perseguidos, né? Pelo menos por enquanto. Eu entendo que a confiança dele como perseguidor era na autoridade que ele tinha, cidadão romano, né? Conhecimento. Tinha autopatente, enfim, conhecimento, era um estudioso, conhecia as leis romanas e ele aplicava com rigor nas pessoas. Isso. Quando ele se converte, tudo aquilo que ele fez voltou contra ele. E ele conhecia a lei e aceitou a lei sobre ele. É lógico, de uma forma até injusta, porque ele estava pregando o amor de Cristo. Então eu creio que ele conseguia fazer essa distinção, talvez de forma melhor que nós. Por quê? Ele ia saber o grande amor de Cristo, o encontro que ele teve com ele, né, que foi a transformação, e o amor do Pai que dava segurança. Mas eu ainda volto a dizer, essa segurança que ele tinha, porque ele também conseguiu manter os amigos, que não abandonaram ele. Isso. Porque às vezes você tem amigo que te abandona, né? Não, amigo não abandona. Colega talvez sim. Colega. Amigo fica nos piores momentos. Então colega que dizem, né? abandona, né? Mas tem uma coisa bem interessante, que para você ter essa confiança, né, você não adquire confiança em teoria. É verdade. Na prática. Por teoria, porque eu estou lendo a Bíblia. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, isso é claro. Mas essa confiança em Deus, você não adquire... porque eu ouvi uma pregação, eu ouvi uma mensagem, eu li vi um testemunho. Não, é experiência de vida. Verdade. Né? E Paulo tinha experiência de vida. É você ser experimentado, você ter experiência. Você pode perceber que aquele que exerce a obra, aquele que faz a obra, aquele que sai a campo, né? Aquele que sai andando e chorando voltará com seus feixes da palavra, né? Aquele que sai a campo, ele pega experiência, né? Mas se ele ficar dentro de quatro paredes, ele vai ter conhecimento, mas não aquela experiência de vida, né? Ao ponto de crer que realmente as coisas vão acontecer, né? Quando a gente está na obra há muito tempo, então você tem muita experiência assim de campo, de evangelismo, de trabalhar em aconselhamento, de ver Deus transformando pessoas, transformando vidas. Então essas coisas vão te dando uma certa autoridade, uma certa confiança. Porque se simplesmente... não, eu sou crente, mas é só para ler... Só estudei e sou crente, né? Não, é experiência, Paulo é confiança, né? Paulo fala, que ninguém me moleste. Gálatas Não 6. vem que... Porque eu sei o que eu estou falando, eu trago em mim as marcas de Cristo. Então não vem falar com o seu curso, não, é empiricamente, é viver, é isso que passou, é o que te dá mais experiência. Uma coisa que eu aprendi com o pastor Marcos, o tempo que eu fiquei com ele lá, é que o líder, ele tem que ter história para contar. Ele sempre frisou isso, pastor Marcos. Tem que ter história. É o que o pastor está colocando. Que o apóstolo Paulo, ele demonstra. Sim. História, você tem experiência. É isso muito, aí. né? Se você não tiver experiência, história. A gente fica muito... Só na teoria. Fica muito parado. Né? Aí você fala, tá acabando as histórias, né? Sim. Tá acabando as histórias. Histórias que no momento não são boas. Na hora é um perrengue total que você está passando. Mas eu falo assim, contar o testemunho é muito da hora. Passar por ele que é o mais difícil, né? Então são histórias que às vezes são difíceis, mas que são bênçãos. E você falou das marcas de Paulo. A primeira marca que ele teve é ficar cego, né? Quando Ananias vai, mesmo contra a vontade, né? Porque era com medo, né? Com muito medo, né? Mas foi a história do filho, né? Eu não quero ir não, mas vou ter que ir porque... Tô obediente, tô obedecendo. obedecendo, mas não é minha alegria ir lá falar com o Paulo, porque ele era conhecido perseguidor, como... né?
como um matador de cristãos, na verdade, né? Talvez ele nem tenha feito, mas tenha dado muitas ordens, né? Ele só ficava de pertinho, só mandava, então. filho. Não botava a mão, não. E agora imagina a dor que ele sentiu nos olhos, com as escamas que falam, né? Era secreções, né? Teve uma infecção muito séria nos olhos dele. Ele deve ter sentido muita dor. 3 dias, sério. 3 dias, né? Aquela dor, aquela loucura, imagina, sem enxergar. Mas isto é marca. E nós, querendo ou não, a gente volta a falar dos nossos grupos, né, de células, que quantas marcas nós tivemos como líder, como liderado, atendendo alguma Sim. pessoa, de madrugada, 3 horas, o Marcas telefone toca. boas, ótimas, marcas difíceis. Marcas. Mas isto é o que o pastor falou, sai do gabinete, sai do escritório. Meu amigo, contar a história da guerra é fácil, né? Agora vai lá no front, como soldado, Sim. né? E difícil. Paulo, ele chega no verso 3 e ele fala: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vocês. Tudo que eu recordo de vós, eu dou graças. É muito né? bom. E ele fala: fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Né? Essa coisa aqui, tudo que eu recordo de vocês. Vamos pensar aqui, será que tudo que Paulo recorda são coisas boas? Não são. Né? Não tem como tudo ser coisa boa. Não tem jeito, né? Você está à frente de uma igreja, à frente de uma célula, ou você não está à frente. Você, nos relacionamentos, tem situações que são complicadas, né? Tem coisas que são difíceis, gente que faz coisa errada. Mas ele fala: eu dou graça por tudo que recordo de vocês. Por quê? Na verdade, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Né? E é bom você pegar as coisas, mesmo que sejam ruins, e transformá-las, né? Mudar essa situação. Porque a palavra diz assim: se os seus olhos forem bons, todo o restante será bom, né? Sim. Agora, se forem maus, meu amigo, tudo que você olhar não presta. Quantas trevas. Né? Às vezes as pessoas olham para as pessoas. Eu não gosto muito disso, né? Não vou dizer que eu nunca caí nisso, né? Eu já caí, mas não gosto muito. Ah, porque o irmão. Ah, porque não sei quem. Ah, porque não sei o outro. As pessoas só veem as coisas ruins na vida das pessoas, né? E aquela coisa, não infamar a terra, né? Quer dizer, não infamar os irmãos, colocar coisa ruim. Não, o irmão é uma bênção, né? Ele vai ser transformado nessa área, vai ser mudado nessa área, mas ele é uma bênção. Temos que recordar assim na vida das pessoas, porque senão a gente, cara, só vê coisa ruim, né? Só vê coisa mal. E Paulo está vendo coisas boas ali, né? É o que o profeta Jeremias, ele fala lá no seu livro de Lamentações 3:21, né? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Que coisa tremenda isso, né? Sim. É isso que ele trazia. E a pré-concepção, muitas vezes, ela nos gera ser juiz, né? Porque igual o pastor Valmir falou, aquele irmão fez isso. Você está falando só porque o pecado dele é diferente do seu. Porque você também tem pecado, você também erra. Como que, se você hoje está nisso, você não... Lamentações, o profeta Jeremias, do 1 ao 20, ele só reclamava. Ele reclamou um monte. Chegou no 20 e falou: peraí, quero trazer... Aí ele começou do 22 em diante dizendo: nossa, o Senhor fez isso, o Senhor fez aquilo, o Senhor é isso. A gente gosta de olhar sempre para os defeitos, né? E não aquilo que Deus pode fazer, e é um processo. Eu não sei se que ele vai falar. Aquele começou, vai terminar, mas para terminar tem que começar. Mas é igual o pastor leu aqui, eu estou entendendo assim, que coisas boas e ruins aconteceram, realmente. Entre Sim. nós 4 aqui, embora nossa amizade é de velhos tempos, houve coisas ruins entre nós. Infelizmente, fiquei chateado com você. O dia que o Santos ganhou do Corinthians, o pastor ficava falando lá de púlpito, isso chateia essas coisas. Isso é uma chateação boa. Mas é naquela época, hoje não existe mais É uma isso, chateação entendeu? boa. Mas a amizade, ela deve prevalecer. Com certeza. Né? E aqui Paulo acho que está preservando isto, né? Olha, lembro-me de coisas que aconteceu entre nós, né? Porque os amigos, como você falou, o colega abandona, o amigo não. Os amigos, eles discutem também, eles brigam. O amigo fala a verdade. É, justo. Não é? Só que ele fala a verdade e o outro ouve e aceita. O colega, você não O pode falar é a uma coisa, o verdade. aceitar é outra, né? Então. Mas é amigo. Então leva uma bronca daquela do amigo, mas... puxa, Pro levei meu bronca, bem, né?
mas ele é meu amigo, eu vou aceitar. Eu creio que Paulo tinha essa estima por esses meninos, né? E até aparece algumas mulheres também, que deveriam ter tias, mães, irmãs. Aí ele continua aqui, não, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E quando a gente vê aqui cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, talvez a gente vai lembrar lá de Lídia, né? Ela a primeira convertida, ali em Atos 16. Ali foi o começo, né? Verdade. E ali elas já investiram na vida deles, no ministério deles, até financeiramente houve assim um grande investimento. E ele diz assim, ó, vocês começaram e não esqueceram até agora, até o dia de hoje. Vocês continuam no processo sem esquecer de cooperar conosco. E essa palavra cooperação aqui, na verdade, é a palavra koinonia. Eles colocaram como cooperação aqui na tradução, né? E a koinonia, embora seja comunhão, ela pode ser também compartilhamento. Então, quer dizer, vocês compartilham do evangelho comigo, né? Vocês compartilham não apenas financeiramente, mas compartilham de conduzir, de levar, de transmitir o evangelho. Com todas as dificuldades, provavelmente, né? Porque e também financeiramente, porque eles eram pobres naquela época, até o dia de hoje, continuam sendo pobres também, né? Continuam sendo pobres. Mas essa coisa de compartilhar, gente, eu não está compartilhando o evangelho, está trabalhando junto, mesmo assim tem dificuldades, né? Veja lá, Paulo, Silas e João Marcos, né? Isso. Tiveram os problemas lá, né? E Timóteo, né? Paulo, Silas, Barnabé e João Marcos. Isso. Teve problema, mas Paulo recordou provavelmente lá no final das coisas boas e de que Marcos, né? Provavelmente fez no futuro também, falou assim, gente, ó, manda o Marcos. Traz de volta. Traz de volta, eu quero esse camarada comigo. Então ele não deixou as coisas do passado Influenciar. E olha que o negócio, porque ele comenta aqui que Marcos amou mais o mundo do que a obra. É o que ele disse, né? Isso. Então manda embora. É que Marcos, Depois na verdade, ele teve um probleminha, né? Que foi o sentido. Enquanto estava no meio dos gentios, Marcos foi bem. Porque gentil de boa, né? Gentil ouvia, recebia e tal. Mas quando entrar no meio dos judeus, judeu já conhecia lá o Velho Testamento, né? Pra nós aqui Gentil hoje, seria né? hoje o quê? Gentios seriam, na época lá, são as pessoas que não eram os judeus, o povo de Israel. Religiosos, né? Isso. Que não conheciam, na verdade, a palavra, né? Não conheciam o Velho Testamento, não conheciam a Deus da maneira que o povo de Israel conheciam. E a lei, né? Não conheciam a lei, na verdade. Então, por não conhecerem a lei, o que Paulo transmitia, eles ouviam, eles recebiam. Mas os judeus, como conheciam a lei, eles não aceitavam, né, essa nova palavra, o evangelho, a nova notícia de Jesus. Então, quando eles chegaram ali no meio dos judeus, o que aconteceu? Os judeus começaram a atacar e apedrejar e João Marcos recuou, cara. João Marcos, ele ficou com medinho, né? Então, faltou no evangelismo. Ele recuou, assim, a gente corria. Vamos fazer a obra aí. Aí você pega a galera para fazer a obra com você, o cara fica com medo, né? Vem uma aprovação, fica com medo e para de fazer. Você fala, esse cara é muito fraco. Ele abandonou Paulo, né? Voltou para trás. Ele abandonou. E Paulo falou, não quero um cara desse comigo, o cara que me abandona no meio do caminho. Ele abandonou, é verdade. Mas a bênção, que a gente se lembrou desse texto aí, isso, é que ele não... Provavelmente não carregou mágoa, né? Ele só não queria num momento ali. E também não desviou, né? Porque ele estava lá, ele voltou depois para a equipe. Paulo também era nervosinho, né? Ele era bravo. Mas João Marcos... Quanto mais baixinho, mais invocado era. Os baixinhos são invocados, né, Zé? Ainda bem que eu sou alto. Porque assim como Barnabé trabalhou na vida de Paulo, nessa confusão, Paulo ficou com Silas e Barnabé ficou com Marcos. Então, praticamente, Barnabé trabalhou na vida de Marcos. É verdade. E quem trabalhou na vida de Paulo? No começo foi Barnabé. Pois é, mas ninguém queria tratar Paulo, né? Ele estava sendo deixado de lado. Foi excluído do grupo, né? Aí ele falou, não, traga Paulo aqui que eu vou... Ele foi atrás de Paulo em Tarsis, não foi? Vou ensinar ele. Foi lá buscar e trouxe de volta. Foi o mesmo. Então, Barnabé era o mestre. Né? Paulo é fantástico, né? Mas Barnabé, gente... O pastor é fã do Barnabé. Barnabé. Pastor, mas esse negócio de koinonia, desde o primeiro dia até hoje,
Porque ele falou, sou grato àquilo que vocês têm feito pelo evangelho. Ele estava preso, é eles que estavam fazendo. Aham. Não seria quase mesa, comunhão, aquele negócio de edificação uns aos outros, vamos juntos numa mesma visão? Pode ser mesa, mas também é campo, né? Sim. Também é campo. Todo mundo e é mesa, campo, é isso, daqui para fora, daqui para fora, né? Porque se não tiver isso, também não funciona, né? Depois ele fala assim, estou plenamente certo. Olha a confiança, né? De que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Fala também aqui do quê? De iniciativa. Como você tem, quando você vai entrar numa seita, ou vai entrar em algum lugar, você tem aquele ato de iniciação, né? Como é que chama isso? É isso mesmo? O batismo de iniciação. Um ato de iniciação. Então, houve talvez eles até entendiam sobre isso aqui, né? O Paulo então, houve um ato de iniciação, tá? Que, olha, aquele que começou. Então, Deus, ele começou. Mas Deus, ele não para no meio do caminho, né? Vai completar a obra. E quando eu vejo aqui que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, há um começo, ao meio e há uma conclusão, né? Deus não para aqui. Mas eu estou pensando aqui o seguinte, quando a gente fala assim, tem problemas? Tem, por quê? Deus, ele começou, ele vai completar um dia, porque nesse processo vai ter muita encrenquinha no meio do caminho, né? Vai ter encrenca no meio do caminho. Ele nem ter fala, problema. porque se falar, irmão, que vai ter. Porque o Cristo Jesus não se diz no grande dia da volta de Cristo, quando ele fala Cristo Jesus, não é isso que ele repete várias vezes aqui em Filipenses. Sim. Então, quer dizer, você vai estar no processo, velho. Até é processo, vai ser esmagado, vai ser... Mas uma pergunta que fica aqui. Se Paulo entende que Deus começou a boa obra e vai completar naquele dia, na vida do povo de Filipos, quer dizer, na vida de todos os crentes, mas aqui ele está falando com Filipenses, né? Como é que a gente tem que olhar para a vida dos nossos irmãos? Né? Ali na sua célula, na igreja, seu setor, sua área, no ministério. Eu lendo aqui, pensando, dá a impressão que nós nunca vai ter o começo, o meio e a conclusão, mas hoje nós estamos já passamos pelo começo, estamos no meio, e a conclusão nós vamos ficar sendo trabalhado até a morte. Não vai ter outro jeito. Eu tive um vizinho, o seu Roque, né, quando nós mudamos lá, foi muito generoso conosco, compartilhava com tudo, né, para construirmos a casa, aquele sacrifício do passado. E um dia ele falou assim para mim, olha, Zé Carlos, casa é igual igreja, nunca termina, sempre tem uma restauração para fazer, então vai se preparando. E se eu olhar como igreja, meu corpo, ou como uma casa, você pode ver que tem sempre detalhes, né? Você tem que pintar, você quebra um móvel, você tem que estar reformando sempre, né? Uma reforma diária. E só vai terminar quando partir para a glória, aí não tem jeito. Aí vai ter mesmo o final. E Paulo via isso, né, com esses problemas. Como é que a gente tem que olhar? E será que a gente olha assim? Será que os irmãos, um líder de célula, um membro de célula, um líder de setor, a gente como pastor, a gente tem a mesma visão? Ou como que a gente tem que olhar essas pessoas também? O próprio Paulo fala isso, né? Ele fala, não que eu já tenha alcançado. Ele sabia que ele estava num processo de preparação. O certo, pelo menos eu, é olhar para o irmão dessa maneira. É que ele está em um processo e que vai errar, que vai cair. Uns são talhados no estilete e outros são talhados no machado, entendeu? Cada um é um tempo. Eu acho que todo mundo está em um processo. Uns respondem mais rápido, outros demoram mais para responder. Acho que a responsabilidade é lançada sobre mim. A resposta é de mim. Deus quer, mas o que eu estou respondendo em relação a isso? Mas esse olhar que o pastor está perguntando, se eu entendi bem, é prática. Quando você chega na igreja como membro, você tem uma visão sobre o seu irmão e críticas sobre ele também, e elogios. Aí você galga um degrau, você se torna líder, começa a mudar sua visão. Você já não é mais só um irmão, você já também é um conselheiro, talvez o pai que você ganha. Você começa a ser mais piedoso, ou mais generoso com alguma coisa. Quando, vamos pular logo para pastor, aí você já muda, aí você já começa a ser pai.
Aí aquele que você já criticava, você já começa a ter uma visão diferente com ele, tentar ensinar melhor. Mas é isso que eu tô falando, você passou pelo processo. Justo. Por que o pastor é pastor há 30 quantos anos, pastor? Desde 97, né? 97 eu comecei Começou aqui. aqui, mas foi bem Eu rápido. sempre Foi. uso esse 96. exemplo e uso o 96. pastor Valmir. Uhum. Falei, por que o pastor Valmir tem 20, 30 anos de pastor, cuidando de uma grande igreja, e eu tenho 3 anos? Porque eu escolhi o mundão e ele respondeu a Deus. A oportunidade, Deus dá a todos e chama a todos. Mas o pastor se apaixonou e começou a responder a Deus e Deus foi dando. Sim, eu entendi. O processo, a resposta ao processo é diferente de cada um, nós né? estamos pensando uma coisa um pouquinho diferente. Está plenamente de acordo com você. Ele aceitou a tarefa de pastorado Como liderar, muito como antes que supervisionar, nós. como Então, pastorear. a visão dele já foi diferente. Né? Ele ficou pouco tempo como membro, ele já passou de irmão para pai. É diferente. Nós ficamos no processo muito tempo. Então, eu fiquei irmão muito tempo. Hoje, como pastor, você já vê diferente, porque você já passou por várias etapas. Então, aquilo que talvez eu condenava com veemência, hoje eu já vejo com olhos diferentes. Não que eu vou deixar de corrigir, mas também não vou estar condenando. É uma correção. Porque como pastor, vamos imaginar a figura do pai. Todos são seus filhos. Uhum. Como que você vai amar um menos que o outro? Agora, existe o filho esperto, que a gente sempre fala aqui, né? E vendo lá Gênesis, a gente vê a atitude de um, a atitude de outro, né? Uhum. E aí aquele que é mais esperto, aquele que teme mais a Deus, é lógico aquele que vai ganhar o melhor do pai, o melhor do pastor, porque é aquele que ele vai confiar mais, que ele está vendo a atitude. Então é isso que eu concordo com você também. Sobre a no colocação outro que você sentido. fez, a pergunta que você fez aí, pastor, olhando aqui para Paulo, eu vejo que hoje a gente não pode deixar de lembrar, porque nós temos uma tendência fácil de esquecer. Nós esquecemos fácil. Principalmente das coisas boas que as pessoas fazem, não só para nós ou até mesmo na obra. E Paulo aqui, ele lembra. Então, eu creio que essas lembranças que Paulo está lembrando de Filipe, isso encorajava ele, motivava ele. Eu creio que nós, a igreja hoje, precisa lembrar. Nós estamos hoje terminando a pandemia. Vamos lembrar aqui de irmãos que não estão vindo, mas que fizeram coisas boas na igreja. Justamente. Temos que lembrar dessas pessoas. Pensou Foram se- cooperadoras, né? Exatamente. Pensou se Paulo escrevesse aqui, eu lembro que vocês fizeram, hein? Eu vou te contar, vocês, hein? Não, ele não falou isso. Mas olha, falando isso que o pastor Carlos disse, Muito legal, muito legal. assim que eu me Tem que converti, lembrar. veio uma pessoa, não na nossa igreja, porque eu vim à segunda igreja, né? Ele falou para mim, tá vendo esses bancos da igreja? Sim. Foi o senhor, irmão fulano, que fez. Ele não está congregando mais conosco. Acho que já tinha partido. Mas olha que coisa boa. O banco que eu sentei, alguém fez. Então, toda a trajetória que nós fizemos, o campo que nós estamos preparando para os jovens vir, esses jovens devem ser gratos. Como eu devo ser grato para aquele que iniciou a igreja, que comprou a primeira É isso cadeira que eu que eu me sentei. Porque hoje a gente está aqui como pastores, já tem um caminho trilhado, mas lá o pastor que orava às 6 horas da manhã Ele lá, começou. ele começou a abrir com Tem que foice lembrar, um caminho Sim. que hoje nós vamos com talvez uma máquina muito mais fácil de abrir caminho, mas que outros virão com um caminho mais livre. Mais livre. Ou talvez não. É. A gente nunca sabe. Mas é a gratidão, entra a gratidão aí. Nós temos que lembrar e ser gratos. Eu estava me lembrando de uma irmã aqui, eu não sei se o Zé Carlos conhece. No comecinho da igreja, cara. No comecinho mesmo. Comecinho não, é o começo, não tinha nada, né? Então não tinha nada. Entramos no salão. Ela chegou e disse assim, eu vou comprar um bebedouro. Né? Não é um bebedouro de água gelada, não é nada não. É o suporte e 1 galão de água. Né? Ela não está mais na igreja hoje. Mas às vezes eu vejo ela passar aí. Cara, mas eu não esqueço daquilo. Você lembra, né? Eu me lembro daquilo que ela fez. Era uma coisa muito simples, mas uma coisa tão importante para a igreja. Que marcou. A igreja não tinha recurso absolutamente, né? Mas aquilo que ela trouxe fez toda a diferença, né? Porque você coloca um garrafão de água, um bebedouro, e você coloca os copos descartáveis ali, faz toda a diferença. Estou falando isso porque eu já fui ministrar numa igreja. Infelizmente, não é que o pastor é mau, não é nada disso.
mas talvez assim por falta de orientação e visão, ele tinha lá na igreja dele um filtro de barro, nada contra filtro de barro, Nossa, porque na minha casa eu tenho filtro de barro e eu Dizem que é o gosto de melhor, filtro de né? barro, É o melhor, é praticamente um dos melhores. Sim. Mas a ideia é assim, que ele tinha uma canequinha lá para o povo beber água. Entendeu? Que Então aí você já, sei lá, uma ideia que ele estava fazendo errada, né? Uma coisa errada. Errado assim, não é que é errado. Não teve a percepção. Né? Alguém não abriu o entendimento dele que um copo descartável faria toda a diferença. Então, quando ela trouxe ali aquele suporte, aquele garrafão, gente, que bênção, né? Que bênção. Então, eu lembro, né, da Graça, né? A gente lembra aqui do Alan, do Alair, né? Que vieram lá tocar ali na igreja. Do Rochinha fazendo aquela parede de... Toque, Marlon, esse martelo aqui pra você abrir o buraco. 5 marteladas. Eu falei, Rochinha, fica com você, hein? Eu não esqueço dessas coisas lá no comecinho. O Rocha trabalhou muito no começo da igreja, muito, né? Assim, na forma braçal e física, espiritual também, né? Espiritual também, né? Esse dia meu pastor. Podia lembrar muita gente, Margaridinha, andando essa rua para cima e para baixo, né? Hoje com mais de 70 anos aí de idade, né? Esses dias mesmo eu perguntei pro Kleber, que logo quando cheguei, passou alguns domingos, eu não vi a Júlia. Porque eu não sabia que ela estava em fase de recuperação. Aí chamei o Kleber, falei, Kleber, cadê a Júlia? A sua esposa. Falar, não, pastor Carlinhos, que ela está em fase de recuperação, ela não está vindo. Mas eu senti falta dela. Ali no louvor ali. Eu lembrei dela. Também a sua mãe. A sua mãe, que eu pergunto para você ou para a Júlia. Porque eu lembro da Isomar aqui. Eu olho e vejo aqui, cadê a Isomar? A Isomar está enfaixada então, lá. Tá lá. Então eu creio que o que Paulo está nos ensinando aqui e que motivava ele é que ele não esquecia, ele lembrava. E isso valoriza. Com certeza. Isso valorizou eles. As cara. pessoas. Tinha problema em Filipos. É. Tinha problema com os filipenses. Eu creio que hoje, na prática, a gente precisa exercitar isso. Sim. Exercitar sempre isso, não é de vez em quando. É sempre. Porque Deus, ele começa a obra. Olha essa convicção que Paulo tinha, esse relacionamento que ele tinha. Isso é de experiência, né? Não é só de teoria, né? Ó, Deus começou a obra, mas ele vai completar. Permaneçam no caminho que ele vai completar. A única coisa que tem que fazer é permanecer no caminho. Porque quem termina a obra é ele, né? É ele, exatamente. Em algumas versões, eu acho lindo porque em algumas versões fala, estou convencido. E isso traz a ideia de que ele também entrou num processo. Ele falou, Deus me convenceu que há um processo. E eu passei por esse processo. Então eu fui convencido a isso. E vai acontecer com a sua vida também. Porque plenamente certo aquela ideia assim, não há dúvida pairando no ar. Não há dúvida absolutamente nenhuma, né? Não passa isso na mente, não passa na cabeça, não tem como, né? Ele vai fazer. Né? Então, é você olhar assim para o irmão, assim, às vezes ali na sua célula, ali na igreja, às vezes o irmão está passando por luta, por dificuldades, ou até caindo, às vezes, em pecado, e olhar para ele assim e falar, irmão, Deus começou uma obra na sua vida. Permaneça no caminho, porque ele vai completar a obra. Ele só não completa se você não quiser, mas se você permanecer, ele vai completar, ele vai fazer. Deus não é homem para que minta, né? Para que minta. Lembro da história do Ralph Neighbor, do irmão lá que se converteu na célula dele e depois o irmão sumiu. Esse rapaz sumiu e ele foi atrás dele. Ele falou assim, pastor, isso não é para mim. Isso não é para mim, que era de uma gangue, né? Não é para mim. Por que não é? Ele falou assim, ó, eu me converti, fui lá para a igreja, fui para a célula, tudo certinho. Mas aí o chefe da gangue chegou com o pessoal aqui, ameaçou a minha família e disse que eu tinha que matar um sujeito. Se eu não matasse, eles iam matar a minha família. O que eu fiz? Fui lá e matei o cara. Então não serve para mim, eu não consigo viver essa vida. E o Ralph não desistiu dele. Falou assim, não, Deus vai fazer uma obra na sua vida. Até que aquele rapaz, ele se firmou, né, nos caminhos do Senhor. Por quê? Porque ele não julgou. Né? Ele falou assim, Deus começou, ele vai fazer.
né? Ele não está dizendo que o que ele fez foi correto. Mas Deus começou uma obra. Por que Deus não vai completar, né? Sim. Por que Deus não vai completar? E a palavra de alguém sobre sua vida faz toda a diferença. Faz. Porque para você mesmo, você não está bem muitas vezes. Você caiu em pecado, você errou, você falhou. Se uma pessoa, um líder ou um irmão chega para você e fala, irmão, você vai conseguir, Deus vai terminar. Meu, isso faz toda a diferença na vida de qualquer um. Faz, verdade. E talvez vai ter gente ouvindo aqui, nosso momento aqui do Tadeocast, que a pessoa provavelmente está pensando assim, para mim não tem jeito mais, né? Eu estou já querendo desistir, estou querendo parar, porque, olha, pisei na bola, pequei, errei, sei lá o que eu fiz. Não dá, para mim não serve. Né? Então essa palavra também é para essa pessoa. Né? Se ela teve um compromisso um dia com Jesus, se ela um dia entregou a vida para o Senhor, né? Mesmo lutas e batalhas e problemas e pecados, até se ela permanecer no caminho, Deus vai completar a obra. Deus vai fazer uma grande transformação na vida dela. Porque a minha vida também não foi assim perfeita, não. Houve momentos da minha vida que eu quis desistir. Né? Teve um momento que eu falei assim, olha, eu acho que eu vou parar de servir a Deus. Né? Lá, tempo de solteiro, de jovem, lutas, batalhas, né? E às vezes aprontar alguma coisa também. Falar assim, não dá. Mas aí não dá, mas você está lá, né? Não dá, mas você está lá. Não dá, mas você vai. Não dá, mas você aparece, né? Aí chega um momento que as coisas, Deus vai encaixando as coisas, né? Deus vai alinhando as coisas e você vai avançando e vai crescendo e Deus vai completando. Não completou ainda, né? Mas no processo. Eu tive essa experiência amarga, viu, pastor? Eu com 18 anos de idade, eu quis deixar Jesus. Falar, vou parar de ir na igreja, vou parar de servir Jesus, vou cair no mundão aí com meus amigos. E tive experiências assim, na época foi dolorosas, né? Mas que serviu de experiência. Fiquei 4 anos afastado. Aí como Deus começou a boa obra, ele ainda não terminou, ele me trouxe de volta. Eu fiquei 3 anos longe, afastado. E realmente, quando você está num processo, você sai, se afunda. É um abismo, chama outro. Verdade. E eu me lembro muito bem, eu usava uma frase, eu realmente comi o pão que o diabo amassou, como dizem lá fora. Mas aí eu vi uma frase e achei mais legal. Mas o pão que amassou o diabo me resgatou e me trouxe de volta, né? Mas a experiência empírica. Hoje eu posso ajudar outros com experiências negativas que eu fiz. Porque, há um processo. Se hoje eu estou aqui, pela graça e misericórdia de Deus, talvez nós, mas talvez o principal sou eu, é pela graça, filho. É um processo dolorido que foi passado a duras penas, né? É isso aí. Aqui o versículo 7. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Um versículo assim você tira vários pontos e você até prega em cima dele, né? Ele fala assim, é justo, né? É correto, é preciso, né, que eu pense assim de todos vocês. Por quê? Aí ele olha para dentro dele, né? Fala assim, porque eu trago vocês no meu coração. Né? Então uma coisa muito importante é a gente usar aquele texto lá, quando fala assim que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo. Né? Isso é trazer o irmão no coração, é trazer os irmãos, né, no geral, vamos dizer assim, ali no coração, com um sentimento por eles, independente de qualquer coisa. Então, quando você ama, você pensa bem. Quando você ama, você quer o bem. Quando você ama, vamos usar que a gente usou aqui lá, antes de começar aqui o Tadeocast, quando você ama, às vezes você coloca até óculos cor-de-rosa, né? Você coloca aquele óculos cor-de-rosa para observar, e alguém chama até você de trouxa, de bobo, muitas vezes, né? Mas é o amor, cara, o amor vai além. A paixão cega, né? O amor faz Jesus morrer na cruz, cara. O amor faz Jesus dizer assim, eles não sabem o que fazem, né? É o amor, né, que faz com que Paulo diga isso assim,
olha, é justo eu pensar assim de vocês. Talvez você seja um carnal, Encrenca. um bife, vamos usar um prego, né? Mas é justo eu pensar isso de vocês porque eu amo vocês, eu trago vocês no meu coração. Né? E você não consegue fazer a obra de Deus, servir a Deus, se você não trazer as pessoas no coração. Você não tem, porque você vai querer fazer a sua própria vontade. Né? E tem que amar Jesus, né, pastor? Amar a Jesus em primeiro lugar, né? Quando você ama Jesus, você ama as pessoas, cara. Pessoas. Porque você ama o Isso. que ele ama. Uhum. Verdade. Você ama o que ele ama. Pensando um pouquinho com a razão, né? Com a razão, Paulo também estava usando uma grande estratégia. Né? Eu estou preso, eu não posso fazer nada. Eu tenho que falar isso para as pessoas. Eu sei que ele estava sendo sincero, né? Estou fazendo um pouquinho aqui mudando um pouquinho, mas realmente ele está preso, ele amava essas pessoas e passava essa palavra de confirmação, né? Tanto De é que afirmação. tanto é que ele estava sendo extremamente sincero, porque no verso 8 ele fala assim: Deus é minha testemunha. Sim. E olha que ele sabe mesmo, de tudo. Então. Não, justo, é por isso que eu tô falando, né? Poderia ser uma estratégia, mas ele está falando a verdade. É uma afirmação. E isto que você falou, que às vezes você está tão derrubado, mas uma palavra de afirmação te levanta. Nossa. Faz total. você falar, não, eu posso continuar ainda. Da Mais um mesma pouquinho. forma que Mais um pouquinho, que né? te joga uma palavra pesada, te derruba, Sim. uma palavra que vem De de afirmação, conforto, te ajuda. muito bom, E era cara. essa palavra que Paulo estava mandando. É Olha, eu isso. confio tanto em vocês, amo tanto em vocês, que eu acredito que vocês vão fazer melhor do que eu fiz. Ele fala desde o primeiro dia até agora, mas, sim. mas não foi linear. Deve ter seus altos e baixos, problema. Mas ele reconhece. Com certeza. E ele diz também, ele abriu várias igrejas, mas a de Filipenses foi a única que tomou a decisão de ter essa conexão com Paulo. Ele falou, vocês são os únicos que realmente tomou essa decisão e está comigo aqui, ó, investindo Me comigo sustentou, aqui. né? Sustentou. E eu, Essa participação da igreja com Paulo realmente era uma ligação tão forte, mas tão forte, que eles não abandonaram Paulo, mas de jeito nenhum. Sim. o capítulo que ele fala mais sobre alegria é Filipenses, né? É, isso mesmo. Alguns, nós até discutimos que não era bem assim, né? Mas alguns até referem-se ao livro da alegria. Né? Uhum. Mas também houve muito choro, né? Principalmente da parte de Paulo. Ah, mas a alegria... Plantaram a semente. Choro sempre vai ter vontade, irmão, se você não se alegrar. Sim. Pode até chorar de alegria, né? Com Daí? certeza. Não é verdade? Ele no finalzinho aqui do texto também fala assim: pois todos sois participantes da graça comigo. Né? Tudo, né? Ele não se coloca como aquele que Único, recebe né? a coisa individual, né? Único, como diz o pastor Zé Carlos aqui. Mas assim, vocês são participantes dessa graça, né? Desse favor de Deus comigo. Né? E novamente lembrando assim, eu gosto de colocar assim, porque onde tem gente tem problema, né? Uhum. Onde tem gente tem problema, não adianta você falar assim, aqui todo mundo é santo, né? Naquele outro sentido, que ninguém faz nada errado, né? Ninguém pisa na bola. Não, aonde tem gente tem problema. Sempre vai ser assim, né? Dentro da sua casa, de vez em quando você tem um problema para resolver, né? Você tem um bate-pronto ali para tirar limpo ali e acertar. Então, aonde tem gente tem problema. Mas Paulo não está olhando para isso. Ele está dizendo assim, olha, eu sei que tem problema. Não está escrito aqui, tá, gente? Eu que estou colocando aqui. Tradução na linguagem do pastor Valmir. Não está escrito, mas aonde tem gente tem problema, assim, eu sei que muitos de vocês têm problemas. Por isso que ele fala, sois participantes da graça comigo. Porque graça é favor imerecido. É Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece. Né? Eu não mereço absolutamente nada, mas Deus está fazendo por mim e para mim. E Deus também faz por você. Será que a gente consegue olhar para as pessoas dessa forma? Aí eu creio que com a ajuda do Espírito Santo, eu acredito que sim, a gente consegue. Se depender da gente humanamente falando, Eu acho que o ser humano ele é mais limitado. sim. Porque, por mais que apliquemos fé, a necessidade de ver resultado nosso nos impede muitas vezes de chegar num nível muito mais profundo que esse. Uhum. Porque a gente investe nas pessoas e já quer ver o resultado. Uhum. E que às vezes dá uma, dá duas, é muito diferente
de Deus, cara. É muito diferente. Mas olhando de uma forma mais simplista, um olhar mais tranquilinho, tem problemas, né? Se nós falamos de igreja, que tem muita gente, tem problemas. Sempre. Mas então a igreja seria a matemática? Porque a matemática resolve os problemas. E na igreja nós também vamos resolver os problemas. Onde tem uma pessoa, tem problema. Você levanta de manhã, de vez em quando, você olha pro seu rosto assim, Um você problema fala, que problema. Aliás, levantar de manhã é muito ruim, né? Já começa com problema. Ó, o nosso homem da produção ali já falou que o nosso tempo já está tá esgotado tá aqui, no né? limite. E a gente nem Esgotado, falou né? do novo. É, Olha lá, a manhã do Google tá querendo vendo? participar de novo. A gente nem falou do novo local, né? Que verdade. chique, tá ficando chique o negócio aqui, Estúdio bonito novo. pra caramba, estúdio Glória top. a Deus. Aleluia. É isso aí, a dedicação aí de Kleber, de Natan, né? O Parabéns por esforço, eles, né? parabéns aí para Pastor vocês aí, Marcones. né? Muito legal. Glória a Deus. Pastor Marcones também aqui, ó, Sim. tem um trato na mesa aqui, né? Só ele Aleluia. pra fazer isso. Porque se fosse eu, tinha rasgado tudo. Esse Paulo não tem está- essa paciência. Paulo está aqui E a também gente dá ajudou? graça por eles, né? Ajudou também. Glória a Glória a Deus Deus. por isso, pela cooperação do Cooperação Evangelho. dele, conosco Cada aqui, dia vai amém. melhorar mais, em nome de Jesus. Aqui tá Glória a ficando muito Deus. bom. Então, gente, aqui Inclusive nós é o vamos melhorar, seguinte, né? Eu Vamos vou pedir aí para vocês fazerem as considerações finais, né? E eu não sei aí por onde a gente começa aqui, pastor Zé Carlos, pastor Carlinhos, pastor Marlos aqui. Vocês... Posso começar? Pode, com certeza. Eu quero agradecer por estar aqui com vocês aqui e que nós possamos não esquecer, mas trazer à nossa memória, lembrar de pessoas que estão conosco hoje e aquelas que não estão conosco hoje, que fizeram coisas boas e que essas lembranças sejam motivo para nós continuarmos a envolver essas pessoas. Amém. Eu quero terminar com uma frase que diz assim: um homem sem amigos é como viver no deserto. Então nós devemos preservar as nossas amizades. Amém. E Paulo estava no deserto, mas ele tinha amigos. Glória a Deus. Uma bênção hoje. E amigo é aquele que muitas vezes vai falar o que você não gosta de ouvir. Mas aquilo que você precisa falar. Esse se importa com você, né? Então, mas saiba como falar também. Saiba como falar. Não, eu sou sincero. Não, você é mal educado, irmão. Então você pode falar, você pode trazer uma palavra de motivação e exortar em amor. Tem que ser exortado. Mas amigos é para essas coisas. Amém, glória a Deus. Eu quero só lembrar que é importante que nós temos essa mesma visão que teve aqui o apóstolo Paulo em relação aos cristãos ali de Filipos. Tem momento que é difícil, tem momento que é complicado, mas ele mesmo diz nessa própria carta, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Então é Deus que nos capacita a amar e a cuidar de cada pessoa que estiver à nossa volta, né? E um relacionamento de amizade, um relacionamento de amor, né? Porque todos, né, sois participantes da graça comigo. Glória Amém? a Deus. Amém. Glória a Deus, meus amados, estamos juntos aí em nome do Senhor Jesus Cristo e até o nosso próximo Tadelcast em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Amém. Amém. Deus abençoe. Até a próxima.